As afirmativas a seguir referem-se direta ou indiretamente ao importante assunto estudado pela geografia, que é o efeito estufa. Analise-as. Efeito estufa. Primeira questão diz o seguinte: a composição de CO2. Professor, traduza essa palavra CO2, significa composição de dióxido de carbono. A composição de CO2, de dióxido de carbono, na atmosfera, atualmente é bem maior do que aquela existente na era pré-industrial. Veja bem, essa informação, ela anda longe da realidade. Você sabe que, infelizmente, nesse país, nesse planeta, quanto mais industrializada a área ou a região, maior tem sido a emissão desses gases poluentes que comprometem o futuro da nossa humanidade. Então, efeito estufa, questão da ilha de calor, aquecimento global em praticamente todas as provas desse ano, aquecimento global foi uma realidade. E esse ano não pode, obviamente, no nosso vestibular, ficar distante. Então, essa número 1, ela tem uma seguinte informação: a composição de CO2 na atmosfera atualmente é bem maior do que aquela existente na era pré-industrial. Claro, lógico e evidente. Por quê? Quanto maior o avanço industrial, maior, infelizmente, é a emissão de gases poluentes na atmosfera. Lembrem, portanto, do protocolo de Kyoto. Lembrem da Eco 92, a chamada de Rio 92, que aconteceu em 1992 no Rio, quando os países começaram a se reunir, começaram a pensar num desenvolvimento mais sustentável dos nossos recursos. Lembre da Rio+10, que foi aquele simpósio que aconteceu em Joanesburgo, uma das cidades mais importantes da África do Sul, agora em 2002, para analisar o que realmente o planeta tinha mudado com o comprometimento dos países em diminuir o percentual na Eco 92. E houve uma verdadeira diminuição. Ainda bem que está mudando. O protocolo de Kyoto foi aquela reunião dos países na cidade japonesa de Kyoto, quando se comprometeram a diminuir a emissão de gases. E você sabe que a maior potência industrial do planeta, os Estados Unidos, não assinaram o protocolo. Lembre disso aí, que é muito importante. Informação número 2. As emissões de gases responsáveis pelo aumento do efeito estufa estão relacionados a diversas atividades desenvolvidas pelo homem, chamada de atividades antrópicas. Isso daí sem merecimento até de questionamento. Claro. A informação número 3. A queima de combustíveis fósseis, o desmatamento, são duas das principais fontes do aumento de dióxido de carbono na atmosfera. Claro, queima de combustíveis fósseis, ou seja, o petróleo, e o desmatamento são duas principais fontes de aumento de gases na atmosfera. Essa informação número 3, ela, além de estar certa, não está errada. Claro, lógico, é evidente, leva em consideração também a questão número 3, a informação número 3. A informação número 4. O efeito estufa é uma característica natural de várias atmosferas planetárias e não apenas da atmosfera terrestre. Bem, o efeito estufa é uma característica natural. O efeito estufa, gente, é uma característica artificial. O homem lança, obviamente, gases poluentes na atmosfera. Lembre que hoje, como dizia o historiador, o homem é o lobo do próprio homem. Então, todo o problema que acontece hoje, alagamentos, desmatamento, questão do lixo, a questão da poluição visual, a poluição auditiva, tudo isso tem o quê? O dedo do homem, A questão do próprio alagamento. Lembrem da questão dos alagamentos artificiais, promovido pela construção de hidrelétricas. Esse ano, Sobradinho, que é uma grande hidrelétrica que foi construída lá na Bahia, poderá ser tema também. Sobradinho, na verdade, alagou 4 cidades, Cidade de Remanso, Pirão Arcado, Santa Sé, Casa Nova, cidades importantes lá do interior baiano. Então, essa informação número 4, ela está fora de quê? Da realidade, porque diz que é uma característica natural, mas é uma característica que já tinha artificial. E a número 5,
O aumento considerável de dióxido de carbono na atmosfera terrestre poderá implicar uma mudança climática global no planeta Terra. Todo mundo sabe disso. Aquecimento global, aumento da temperatura, alagamento de áreas baixas. Aqui o Rio Grande do Norte já começa a sentir este peso, né? Cidades praianas do litoral norte já tem mais casas invadidas. Né? Priscila sabe, em Graçandu, aí no litoral norte. Né? Um grande abraço ao pessoal aí assistindo a nossa aula aí, Priscila e a família inteira. Mas a resposta vai ser a letra D de dado. 1, 2 e 3 e 5 apenas. 1, 2, 3 e 5 apenas letra D. Somente a informação número 4 é que passa um pouquinho distante da realidade. Ok, professor JC. Lembrando, vestibulando, vai para cá, para cá, para cá, que os alunos sempre perguntam, professor Luiz Carlos, como é que essa questão do efeito estufa, que está falando aqui na aula de geografia, pode aparecer aqui na nossa questão de química, tá certo? Ou de física também. Então vejam bem, o efeito estufa, o aluno sabe que a onda transporta energia, tá certo? Então a onda que entra na nossa Terra, ela consegue passar pelo CO2 que o homem produziu e jogou do nosso ar. Mas se ela consegue entrar, por que ela não consegue sair? Então essa é a grande questão. Então a radiação que entra na nossa atmosfera, quando ela bate no nosso solo, ela perde energia. Se ela perde energia, aquela radiação muda a sua frequência. Se ela muda a sua frequência, quando ela bate na Terra, através da reflexão que quer retornar, ela encontra o CO2 e como vem com energia menor, com a frequência menor, ela não consegue exatamente sair da nossa atmosfera e ficando aqui na nossa Terra, essa radiação, que aí vai gerar o nosso calor, o aumento do aquecimento da Terra. Então, o efeito estufa, lembrar que devido à radiação, à onda, ao bater no solo, na terra, ela perde energia e com isso ela não consegue sair. Porque senão, do jeito que ela entrou, ela conseguiu sair. Então, por que ela entra e não consegue sair? É só lembrar que muda aí a sua frequência, que muda a parte da energia. E lembre também que o mesmo ocorre num carro. A radiação consegue entrar, passa pelo para-brisa, mas ao bater no banco, né, quando ela vai sair, ela não consegue. Então, o vidro ali funciona como se fosse o CO2. Então, dentro do carro está bem mais quente do que fora. Então, é isso que o CO2 está fazendo com a Terra. É como o para-brisa de um carro que deixa entrar, mas não deixa sair, ok?